Bom, entre os setores que ganham destaque, a literatura é um deles. E para eu começar a falar da literatura, eu vou colocar essa data aqui, ó, 1439. A esse ano é atribuído a criação da imprensa com Gutenberg. Qual que é a importância de Gutenberg para o desenvolvimento da literatura? Simplesmente ele torna mais acessível a possibilidade das pessoas lerem, terem acesso a um livro. Imagina na Idade Média eu querendo um livro. Eu tenho que pedir para um monge copista, ele vai escrever lá de maneira discursiva todo o livro e tal. Agora não. Ele com a imprensa, né, quando eu falo a imprensa, não é a imprensa jornalística, é a impressão mecânica ali numa folha de papel, através dos tipos ali de metais, ele vai tornar muito mais ágil essa produção de um livro. Então, se eu pegar um monge, ele leva um mês lá para escrever um livro. Nesse mesmo mês, com a máquina de Gutenberg, eu tenho agora dezenas, talvez até centenas de livros. Isso possibilita um número muito maior de pessoas terem contato com o livro. E mais do que isso, também possibilita a alfabetização, porque as pessoas agora têm o que ler, então muitas pessoas se preocupam em tornar-se alfabetizadas. Ou seja, a gente só vai ter esses grandes nomes da literatura, essas grandes obras, muito provavelmente por Gutenberg. Então, a gente tem que valorizar muito esse fato. Eu vou citar alguns livros aqui para vocês, algumas obras literárias. Eu não vou fazer nenhuma análise literária sobre isso, mesmo porque né, tenho competência para isso. No entanto, o que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês associem sempre essas obras como uma crítica aos valores da Idade Média. Eu vou dar exemplos disso para vocês. Nos Lusíadas. Nos Lusíadas, ele não é uma epopeia lá escrita em versos decassílabos e tal. Toda a epopeia conta a história de um herói. Quem que é o herói? É Vasco da Gama, que representa o povo português. Beleza, mas para eu ser um herói, eu tenho que vencer obstáculos, tá? Qual é o grande obstáculo que ele vai vencer? Ele vai chegar às Índias. Para chegar às Índias, ele tem que navegar por mares nunca dantes navegados. Ele tem que enfrentar monstros terríveis, obstáculos, como o gigante Adamastor, tal. Ele tem que enfrentar o medo do fim do mundo. Ou seja, o grande obstáculo que ele vai vencer é esse aqui, ó. Vou escrever para vocês. É o imaginário medieval. É o imaginário medieval. Na Idade Média, por exemplo, eles acreditavam que a Terra era redonda e plana. Como? Ah, redonda como um prato, tá? Só em um prato não tem borda? Então, o que que acontecia se você fosse navegando e chegasse à borda? Você iria cair em um abismo sem fim, tá? Então, na Idade Média, eles acreditavam nessa ideia, de que a Terra era plana e havia um fim do mundo. Se você atravessasse o bojador, você corria o risco de cair no fim do mundo. E ele navega. Então, ao navegar, ao chegar às Índias e voltar, o que que ele superou? Todo esse imaginário medieval. Se eu pegar aqui Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, o que acontece quando o padre chega para pedir para o barqueiro levar ele para o paraíso? O barqueiro leva ele para o paraíso? Não. Então eu tenho uma crítica aí ao comportamento imoral desse padre. Ou seja, de uma maneira velada, eu tenho uma crítica à igreja. Se eu pegar Dom Quixote, Dom Quixote ele era um cavaleiro medieval. Aliás, quem que era o grande herói da Idade Média? Não era o cavaleiro, tá? Então, o cavaleiro era aquele cara que salvava as donzelas, que enfrentava os perigos. O que que ele faz com esse cavaleiro? Se vocês pegarem o ideal de cavaleiro, ele era sempre aquele jovem, belo, forte, musculoso, que né, salva a linda donzela dos perigos. Ele pega esse cavaleiro e vai satirizá-lo. Ele vai tornar esse cavaleiro uma pessoa velha, louca, magra, né, totalmente pirado,
que sonha em salvar a sua doce e amada Dulcinea. Pega um cavalo aí chamado Rocinante e parte para a sua epopeia. Os monstros que ele vai vencer são os monstros da onde? Da tua imaginação. Esse moinho de vento, de repente, se transforma em um grande gigante que ele tem lá que matar. Né? E eu tenho do seu lado o fiel escudeiro, que é Sancho Panza, que é o homem racional, que seria o homem renascentista. Então ele é o racional, o renascentista, enquanto que Dom Quixote é o cavaleiro louco lá da Idade Média. Então, mais alguns nomes aqui que se destacaram na literatura. Eu tenho Erasmo de Roterdã, então eles tinham a mania de colocar como sobrenome, né, a cidade de onde que eles vieram, que vai escrever elogios à loucura, que seria uma sátira da sociedade aí do século XV, século XVI, principalmente com críticas à igreja. Dante Alighieri, né, já na Península Itálica, e escrevendo a Divina Comédia, onde também a gente percebe críticas à igreja. Boccaccio, com a sua obra Decameron, são 9 contos, e nesses 9 contos a gente também percebe críticas à igreja. Uma característica dessa obra é a conotação sexual dos contos. Eu tenho Maquiavel aqui na Itália, escrevendo O Príncipe. A gente pode dizer que com essa obra nasce a ciência política. O que seria o príncipe? Maquiavel é um teórico, um dos mais importantes teóricos absolutistas. Ele dá conselho de como uma pessoa pode chegar ao poder e, uma vez no poder, as medidas que ele deve adotar para manter-se nele. Ele escreveu essa obra com o objetivo de atender a Lourenço de Médici e dessa maneira ganhar prestígio com ele, participando também de seu governo na cidade de Florença. E para terminar a literatura, vamos falar, né, de 2 ingleses. Thomas More, que escreve Utopia. Utopia era uma ilha imaginária composta por várias cidades, onde o que prevalece nessas cidades é a razão. Então eu tenho um governo racional que governa em prol da população, proporcionando uma sociedade perfeita. Então eu tenho uma crítica a essa sociedade que ele vivia, cheio de políticos corruptos. Então na ilha Utopia, o mundo era perfeito. Aí então nasce essa palavra com esse significado, sonho de um mundo perfeito, porque na ilha Utopia, né, onde o governo cumpria o seu papel, que era promover o bem-estar social para a população, criando uma sociedade justa, pacífica. E William Shakespeare, de grandes obras aí, Romeu e Julieta, eu coloquei Otelo por quê? Devido a esse caráter de críticas ao racismo que a gente já percebe nessa obra. Tudo bem? Outro setor importante do Renascimento são as artes plásticas, entre elas a pintura, a escultura. Eu coloquei algumas características aqui. A valorização da figura humana, então novamente retomando aqueles valores do mundo clássico, onde a figura humana tinha, né, um poder muito grande na representação artística. Eu tenho uma relação harmoniosa entre homem e natureza. Então, em várias obras a gente percebe isso, como por exemplo, O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Muitos temas religiosos. Então, por que muitos temas religiosos? Porque muitos dos mecenas são membros da igreja que acabam contratando essas pessoas para produzir essas obras. Então, se eu pegar a pintura da Capela Sistina por Michelangelo, que está como pano de fundo, foi uma obra contratada pelo Papa Júlio II. Se eu pegar a Pietà, que está lá na igreja de São Pedro também, no Vaticano, foi uma obra contratada, né, por um bispo, justamente para aquele local. Eu tenho aqui, e
também temas da antiguidade clássica, já buscando novamente aquela valorização lá da cultura do mundo antigo. União entre arte e ciência. Como arte e ciência? Vamos pensar essa ideia da perspectiva. Como que eu consigo dar a ideia da perspectiva? Então eu tenho essa dimensão aí, né, de profundidade, feito através de tratados geométricos, o uso da matemática, da geometria na composição dessa perspectiva, na ideia da profundidade. E para isso eu tenho algumas técnicas, que eu apenas coloquei elas aqui, né? Citei o esfumato, o claro e escuro, a pintura, né? Aí que é o fresco, que é aquela pintura feita ainda com a parede úmida. A arquitetura, apesar da gente não ver muito, ela também tem um grande destaque. Eu coloquei aí então duas grandes obras dos dois grandes nomes da arquitetura, o Brunelleschi e o Alberti. A primeira está aqui na Catedral de Santa Maria de Fiore, que está em Florença. Em frente tem um batistério, aliás, era comum em frente às igrejas terem um batistério, porque só podiam adentrar na igreja para receber o perdão quem eram batizados. Então, se você não era batizado, você estava proibido de receber o perdão. Então, em frente a essas igrejas, há geralmente um batistério. Essas igrejas, elas ganham pela sua grandiosidade. Muitos desses, aliás, os dois, acabaram indo a Roma, visitando as obras do Império Romano, os arcos cruzados, e tudo isso faz com que eles agora retomem sobre um novo molde essa produção do mundo antigo, com uma nova cara, adaptada a essa nova realidade, produzindo essas obras aí que estão abertas até hoje para a nossa visitação e são símbolos dessa arquitetura renascentista. Para falar um pouquinho sobre a escultura, eu escolhi essas duas obras. A primeira, que é Davi de Donatello, onde que a gente tem aquela perda da rigidez das esculturas que a gente encontra na Idade Média. Eu tenho uma valorização agora da sensualidade, da figura humana. Essa obra, qual é a característica interessante? Ela é a primeira obra onde que eu tenho o homem retratado, né, com essa sensualidade e nu por completo, né, desde a Idade Média. Então essa primeira obra renascentista, onde o nu é retratado de sua maneira completa. E eu tenho aqui Verrocchio, né, que é considerado um dos mestres de Leonardo da Vinci. E também produzindo essas obras enormes aí, de grandes vultos. Aqui nessa obra de Masaccio e Mantegna, a gente já percebe a questão da perspectiva sendo muito forte e também uma demonstração daquilo que é real, né? Então, a realidade exposta aí de uma maneira mais, né, explícita nas obras. Essa é a famosa Nascimento, né, de Vênus, pintada por Botticelli, para quem? Para Lorenzo de Médici. Aliás, Botticelli era o pintor favorito de Lorenzo de Médici. A gente percebe aí essas formas voluptuosas que ele coloca, sempre com uma sensualidade muito forte, a relação harmoniosa com a natureza, o vento soprando os cabelos, levantando as roupas. Eu tenho também um respeito às proporções das árvores, das figuras aqui. Esse respeito às proporções ajuda nessa ideia da profundidade, que é uma característica das obras renascentistas. É claro, né? Leonardo da Vinci, duas grandes obras dele. Mona Lisa, essa figura andrógena,
é muito forte, que é uma característica das obras de Leonardo, né? Esse caráter andrógeno aí das figuras, a utilização da chiaro escuro, ou seja, dessa técnica do claro e escuro. No caso aqui da Última Ceia, um fato que a gente consegue perceber são os gestos contundentes. Então, os gestos eles nos transmitem, é quase como que se falasse, né, o que estava acontecendo, o que cada um estava fazendo. Michelangelo, Miguel Ângelo, esse cara foi um dos nomes mais importantes aí no Renascimento. Ele é símbolo desse homem universalista, um pintor, um escultor, um poeta, um arquiteto. E uma curiosidade, ele considerava a pintura uma arte inferior à escultura, porque na escultura você errou, não tem como arrumar. Então o mestre não pode errar. Agora, a pintura não. Eu posso passar uma outra pincelada, eu posso pintar por cima. Michelangelo, ele valorizava a figura humana. Ele falava que a figura humana era aquilo que havia de mais divino. E ele só podia mostrar toda a sua plenitude através do quê? Do seu corpo nu. Então, se eu pegar aqui, ó, essa parte do final, aqui seria o teto, tá? E essa seria a parede frontal. Ela foi pintada posteriormente também por Michelangelo e ele pintou todas as pessoas aqui estavam nus. Posteriormente, outro pintor foi lá e colocou roupas em alguns. E aqui está a obra, né? A ideia de profundidade na Capela Sistina é algo impressionante. Você olha para o teto, parece que você está usando o óculos 3D. Tal a ideia de profundidade, a técnica utilizada nessas obras. E Pietà, que ele considera a sua mais perfeita criação, tanto é que aqui ó, tem uma faixa, que não dá para ver muito bem, tem uma faixa aqui, né, em Maria, e nessa faixa ele coloca o nome dele, tá? Então é a única obra assinada por ele. Maria com esse ar, né, jovem, mais jovem que Jesus, maior também fisicamente que Jesus, esse ar de complacência, né, de dor também, né, ao ver seu filho morto nos braços. E falar também aqui, né, só para não deixar em branco, Rafael Sanzio, com suas obras, A Escola de Atenas, O Casamento da Virgem. Um outro tema muito comum nas obras de Rafael são as Madonas. Além da arte, a ciência. Então aqui, né, o renascimento científico ele ocorreu de maneira concomitante a esse renascimento cultural que a gente estava vendo. Vou começar falando aqui dos nossos astrônomos. Nicolau Copérnico, que elabora a teoria heliocêntrica, Galileu Galilei, que confirma essa teoria heliocêntrica, também um grande inventor, ele vai aperfeiçoar o telescópio, vai criar o microscópio aí com duas lentes. Jonas Kepler, que vai elaborar a teoria das órbitas elípticas, os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas e não mais redondas. Andreas Vesalius, que é considerado o pai da anatomia, ele vai dissecar o corpo humano, tentando entender a função dos órgãos, e coloca tudo isso numa grande obra, cujo livro, né, chama-se Fábrica. Miguel de Servetti também, né, vai trazer grandes avanços na medicina. Ele vai elaborar a teoria da circulação pulmonar. Durante toda a Idade Média, o sangue, ele tinha qual função, acreditava? Apenas a função de preencher os espaços vazios de nosso organismo. Então, muitas doenças eram provocadas pelo excesso de sangue no nosso organismo. Então, qual que seria a solução? Diminuir. Daí a prática da sangria. E Leonardo da Vinci, né, que é tudo isso e mais um pouco ao mesmo tempo. Bom, o que provoca o declínio desse movimento chamado Renascimento Cultural, científico? Dois grandes fatos. Primeiro, a decadência econômica das cidades italianas. Com as grandes navegações,
o eixo econômico muda do Mediterrâneo para o Atlântico, provocando o declínio econômico das cidades italianas e, dessa maneira, da prática do mecenato. E um outro fato é a ação da Igreja, que vai perseguir todo mundo que questiona as suas verdades, principalmente através do Tribunal do Santo Ofício, que vai queimar os hereges. Lembrando que a ação do Tribunal do Santo Ofício, nesse momento, vai ser muito mais violenta do que na Idade Média. Só para vocês terem uma ideia, Miguel de Servetti ele não foi queimado uma vez pelo Tribunal do Santo Ofício, ele foi queimado 3 vezes. Tchau, tchau!